estudantes do 9º ano, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de educação física? Me acompanha nos slides. Então, nessa aula, nós vamos conhecer algumas noções básicas dos elementos da dança e da dança de salão, incorporando elementos que compõem a história da bachata e do merengue, assim como reconhecer formas representativas, tanto da bachata como do merengue. Quais ritmos será que são esses? Como que foi a história, a evolução, tanto enquanto música, como enquanto dança, enquanto os elementos coreográficos? Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Então, vamos conversar um pouquinho. Observem essas imagens. Será que elas lembram algum ritmo latino? Vocês ouviram falar já de alguma dança latina, alguma música latina? Talvez alguns de vocês pratiquem aula de zumba nas academias. Essas aulas, às vezes, elas incorporam elementos de várias danças latinas, de vários ritmos latinos. Será que eles têm alguns passos específicos, alguma forma de vestir mais característica? Como que são esses elementos? Vocês têm alguma ideia? Vamos conferir, então. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre a bachata. Essa é a pronúncia correta. Por mais que ela escreva sem o acento, na hora da pronúncia nós usamos o acento para falar. Então ela fica bachata. Ela é um ritmo musical e uma dança que tem origem na República Dominicana lá na década de 60. Ela é um híbrido do bolero com outros ritmos musicais, como o cha-cha-cha e o tango. Então ela faz essa mistura de dois ritmos musicais que já existiam, alguns em outros países, que não a República Dominicana, e a partir dessa mistura, desses elementos, desses ritmos musicais, nós temos então a bachata, como ela foi criada e como ela foi coreografada. Ela costuma ser chamada do bolero, ritmo latino, justamente por ter essa origem, essa associação com o bolero. E ela teve muita divulgação no povo dominicano, apenas restrita lá na ilha, entre as décadas de 30 e de 50. Então, nessa época, ela era uma dança mais regional, mais específica. A partir do final da década de 50, com algumas influências, a bachata ela começa a nascer de uma forma mais estruturada, mais organizada. Então, de uma dança local, de uma dança restrita até a década de 50, ela costuma ter algumas outras influências até de outros ritmos, como a gente viu ali anteriormente, né? E daí ela estrutura a bachata como a forma como nós conhecemos, mas ainda fica num caráter local, num caráter ali da ilha para o povo dominicano. Mas a partir dos anos 80, ela começa a ter um reconhecimento e uma expansão mais mundial com o objetivo de aumentar o turismo na ilha. Então a população local, lá, a população dominicana, eles costumavam daí usar a dança para atrair turistas. Então eles pegavam esses elementos da bachata, se apropriaram dessa questão que tiveram de uma divulgação mundial, das pessoas começarem a ficar curiosas, querer conhecer esse ritmo, para atrair um turismo, para aumentar até a renda de várias pessoas da ilha através da divulgação da dança da bachata. Então vamos para a nossa primeira atividade. A bachata, chamado bolero ritmo latino-americano, pode ser considerado um híbrido de outros estilos, como o cha-cha-cha e o tango. Mas qual o seu país de origem? Então foi como nós conversamos. Ela tem essa mistura de alguns ritmos que associaram para ela ser do jeito que ela é hoje, mas ela foi criada em um determinado local. Qual que é esse local? A prof vai dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar esse país de origem? Foi fácil? Foi difícil? Vamos conferir então. A bachata, chamado bolero ritmo latino-americano, pode ser considerada um híbrido de outros estilos, como o cha-cha-cha e o tango. Mas qual é o seu país de origem? Então, nós temos aqui uma sugestão de resposta, vocês podem ter escrito de uma forma um pouquinho diferente, mas o importante é que vocês identifiquem esse país de origem. Por mais que esteja presente em outros países latinos, o seu país de origem é a República Dominicana. Então, foi aquilo que nós conversamos. Ela foi difundida, foi divulgada em outros países da América Latina, mas ela tem origem na ilha, ali na República Dominicana, e ela foi usada para atrair turistas a partir da década de 80. A bachata, como todos os ritmos musicais, ela tem alguns instrumentos bem específicos na hora de compor essa música. Quais que são esses instrumentos, então? Nós temos o bongô. Para quem não sabe o que é o bongô, é essa imagem desses pequenos tambores que estão ali no slide. Nós temos a guira, tá? É outro elemento muito utilizado na bachata. Nós temos o baixo e a guitarra, tanto a guitarra rítmica como a guitarra de sol. Bachata e o sertanejo brasileiro. Nossa, professora, mas como que é isso? São dois ritmos que parecem tão distantes, que não fazem parte, a princípio, uma coisa não tem uma correlação com a outra. Mas vários artistas brasileiros, vários artistas sertanejos brasileiros já estão começando a incorporar elementos da bachata em seus CDs, em seus DVDs. Alguns, inclusive, formam DVDs inteiros baseados nesse ritmo. Então, como a prof já falou, alguns cantores sertanejos incorporaram esses elementos da bachata em seu repertório. Alguns casos totalmente inspirados no ritmo dominicano. Então, em alguns momentos, eles têm o CD, a música, os instrumentos musicais, eles fazem toda aquela questão do álbum deles, né, inspirado nesse ritmo dominicano. Em outros casos, eles pegam apenas alguns elementos musicais, algum instrumento específico mais propriamente dito. Em 2011, Fred e Gustavo gravaram a primeira música misturando o sertanejo e a bachata. O nome dessa música era Jejum de Amor. Aí, o DVD Menos é Mais de Henrique e Juliano, ele já associava a guitarra e o baixo da bachata. Então, eles foram evoluindo, né, vários cantores sertanejos ali, trazendo esses elementos da bachata, até que em 2018, Gustavo Lima, no seu álbum O Embaixador, ele acabou criando um álbum inteiro incorporando esses elementos da bachata. Então, a gente tem até a foto aqui do Gustavo Lima nesse álbum dele, nessa capa de álbum dele, O Embaixador. E se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, de visualizar, vocês vão ver que neste álbum ele usou em todas as músicas praticamente, quando não era todo o estilo e o ritmo musical na letra, em alguns momentos nos instrumentos que compuseram ali o CD, mas em todo momento inspirado na bachata. Então é uma cultura lá da República Dominicana, uma música que teve toda aquela raiz antiga lá do povo dominicano e que hoje em dia várias outras culturas já estão se apropriando desse elemento. No caso aqui, os nossos sertanejos brasileiros. Vamos para a nossa segunda atividade, então. Todo gênero musical apresenta alguns instrumentos específicos, os quais caracterizam determinados ritmos e danças. Quais são os instrumentos musicais presentes na bachata? Vocês conseguiram identificar nas nossas conversas? A prof vai dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar esses instrumentos musicais? Foi fácil? Foi difícil? Precisaram voltar muito nos slides? Me acompanha com a resposta. Então, todo gênero musical apresenta alguns instrumentos específicos, os quais caracterizam determinados ritmos e danças. Quais são os instrumentos musicais presentes na bachata? Então, nós temos essa sugestão de resposta. O importante é vocês terem identificado esses instrumentos. Vocês podem ter escrito de uma outra forma, contanto que vocês tenham achado esses instrumentos nos slides anteriores, que são eles: os instrumentos musicais característicos da bachata, o bongô, a guira, o baixo e a guitarra. Foi fácil, gente? Foi difícil? Tranquilo fazer essa associação dos elementos dos instrumentos musicais com o ritmo que nós estávamos trabalhando? E o merengue? O que é o merengue, então? O merengue é uma dança nacional da República Dominicana, mais uma dança, então, que vem ali da ilha dos dominicanos, né? E ela tem duas possíveis origens que são faladas e trabalhadas. A primeira origem, ela data das correntes pesadas que eram arrastadas pelos escravos enquanto eles cortavam a cana. Obrigavam a dar passos curtos associados à batida de tambor. Então, essa primeira origem para o merengue, eles costumam falar que esses escravos, enquanto eles estavam no trabalho de corte da cana, eles trabalhavam acorrentados. E essas correntes, elas obrigavam esses trabalhadores a dar passos muito curtos. E esses passos curtos, associados aos elementos do tambor, que era muito presente nessa população, eram ritmos que eram trazidos lá da África com esses escravos. Então, a associação desse passo curto, do arrastar das correntes com o ritmo do tambor, teria dado origem ao merengue. Mas nós temos uma segunda versão. Essa segunda versão, ela diz que foi uma homenagem a um herói de uma revolução dominicana, que esse herói, ele teria sido ferido nas pernas. Então, esse herói, ele tinha participado de uma revolução, sofreu um ferimento nas pernas e começou a arrastar os pés por conta desse ferimento. Logo, toda a população dominicana, ou grande parte dela, como uma homenagem a esse herói, começou a caminhar, a andar nesse arrastar dos pés, e daí, associando a elementos musicais, teria surgido o merengue. Então, nós não temos qual é a versão correta, mas fica essa curiosidade histórica dessas duas possíveis versões sobre como que surgiu essa dança. Então, o merengue ele acabou criando raízes em outros países também, como Porto Rico, Haiti, Venezuela e Colômbia. Ela é uma dança que ela é realizada em casais e ela apresenta passos sempre muito rápidos e simples. Por isso que ela caiu no gosto latino, no gosto de vários países latinos, justamente por ser uma coreografia simples, fácil de dançar. Ainda há uma história que fala sobre a mistura das danças africanas com o minueto francês e que daí poderia ter surgido o merengue também. Como que funcionaria isso? Então, lá no início do século XIX, como as danças europeias não eram tão divertidas para os africanos, eles tentavam imitar seus passos, mas acrescentavam as batidas dos tambores para deixar as danças mais interessantes. Então, gente, isso já vem da miscigenação das culturas, daquela questão que nós sempre conversamos, sobre a dança ser incorporada em diferentes culturas de diferentes formas. Eles já tinham esses elementos dos tambores africanos, do arrastar dos pés, que a gente tinha visto aquelas duas primeiras versões sobre o porquê desse arrastar dos pés, né? E daí, esses escravos africanos, esses trabalhadores, também começaram a ver as danças de salão francesas. Mas do jeito que era a dança francesa, ela não era tão atrativa para aquela população que estava mais acostumada com o requebrar dos quadris, com a batida dos tambores. Então, eles associaram aquele parte da dança francesa que eles já queriam, que eles já acharam interessante, com o tambor, com o arrastar dos pés, que já vinham lá da cultura deles, e associando teria dado origem ao merengue, como nós conhecemos mais hoje em dia. E como era dançado nas origens, então, esse merengue? Ele não era dançado entre casais, mas sim em círculo, com homens e mulheres de frente um para o outro, segurando os braços, e o movimento era limitado pela largura dos corpos. Eles não ficavam muito próximos e os ombros eram balançados junto com o arrastar dos pés.
Nas origens, era semelhante a uma dança primitiva e não existia o balançar dos quadris. Então, gente, quando ele teve essa origem, a dança, eles tinham uma limitação. Ele era em círculo, então era um casal ao lado do outro nesses círculos, um dentro do círculo, um para fora do círculo, e toda a movimentação tinha o limite do tronco, do corpo, para não invadir o espaço do colega que estava ao lado, do casal que estava ao lado. Ele era muito uma dança primitiva, não tinha tanto balançar dos quadris, que hoje em dia nós temos muito balançar dos quadris, mas sempre incorporando a questão do arrastar dos pés, que essa é uma das questões mais particulares do merengue enquanto dança, enquanto ritmo. Então, como que dança? Como que nós fazemos essa dança, o dançar do merengue, né? Um dos pés marca o tempo da dança e o outro segue a coreografia. Os membros superiores, eles não se mexem muito, deixando o ritmo apenas para as pernas e os pés. Então, nós temos uma questão mais limitada do movimento dos membros superiores e ela é uma coreografia que ela é toda baseada, toda pautada na movimentação de pernas e pés, com uma batida sempre de um pé marcando esse ritmo e a questão do arrastar, sempre lembrando, gente, o que marca, o que estrutura e o que faz a lembrança do ritmo do merengue é o arrastar dos pés. Vamos para a nossa terceira atividade, então. O merengue é considerado a dança nacional da República Dominicana. Ele apresenta algumas diferenças na forma como era dançado em sua origem para a forma como é dançado atualmente. Descreva como o merengue era dançado em sua origem. Vamos voltar lá nos slides, vamos dar uma pesquisadinha, tentar identificar essas mudanças da origem para a forma atual e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar essas diferenças na forma de dançar, como que o merengue era dançado em sua origem? Me acompanha no próximo slide, então. O merengue é considerado a dança nacional da República Dominicana. Ele apresenta algumas diferenças na forma como era dançado em sua origem para a forma como é dançado atualmente. Descreva como o merengue era dançado originalmente. Então, gente, nós temos essa questão da diferença. Hoje em dia ele pode ser dançado em casais mais livres, mas originalmente ele era dançado em círculo, com homens e mulheres de frente um para o outro, segurando em seus braços. Eles não ficavam muito próximos e os ombros balançavam junto com o arrastar dos pés. Então ele dá essa caracterização um pouquinho diferente. Na origem os ombros balançavam, na origem era realizado em círculo. Hoje em dia nós já não temos essa obrigatoriedade de ter
a dança em círculo, os membros superiores são um pouquinho mais limitados, deixando mais a marcação de passo para braços e pernas do que era executado quando o merengue foi criado. Fácil, gente? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Vamos revisar um pouquinho, então, do que nós conversamos na aula de hoje. A bachata é uma dança de origem dominicana que surgiu nos anos 60. Ela é um híbrido de outros gêneros, como o cha-cha-cha e o tango. Ela tem alguns instrumentos que são básicos para compor a bachata, que são o bongô, a guira, o baixo e a guitarra. A gente consegue identificar essa miscigenação de culturas, a bachata já como elemento que influencia a música brasileira. Então, alguns cantores sertanejos brasileiros já incorporam a bachata nos seus próprios repertórios. O merengue, ele é considerado a dança nacional da República Dominicana e ele tem aquelas duas versões distintas para a sua origem, uma que seria o arrastar das correntes pelos escravos enquanto eles cortavam a cana, a outra versão que seria sobre um herói dominicano ferido em combate, que começou a arrastar as pernas e assim a população também começou a arrastar as pernas como forma de homenageá-lo. Nós temos a teoria de que o merengue foi uma mistura também do minuete dos franceses com o batuque dos africanos, que foi essa associação do batuque, do arrastar de pernas dos africanos, junto com o minuete, que não era tão interessante para os africanos, e na hora de imitar a dança dos franceses, então, eles incorporaram os elementos já da cultura deles, fazendo surgir o merengue como nós conhecemos hoje em dia. E atualmente o merengue é dançado de uma forma um pouquinho diferente em relação ao merengue original. Enquanto originalmente ele era dançado em rodas, com a movimentação dos ombros acompanhando o arrastar das pernas, hoje em dia ele é dançado em casais e nós não temos tanto essa movimentação dos membros superiores. A prof está deixando aqui para vocês algumas sugestões de vídeos para se vocês quiserem acompanhar mais para frente algumas danças, como que é a parte visual dessas danças, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.